A paz do Senhor Jesus Cristo a todo meu amigo, a toda minha amiga, a todo meu irmão e a toda minha irmã em Cristo Jesus. Hoje iremos aprender uma palavra da parte do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu para os apóstolos, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para todos que servem a Cristo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus Cristo disse também em João, capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, por vós cuidaste nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nós iremos nesse momento examinar a palavra de Cristo em um só objetivo, que é a redenção das almas, de chegar mais perto de Deus, a redenção de podermos ter mais um contato com Cristo através da palavra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando teve um encontro ali com Saulo, e Saulo estava indo a caminho de Damasco, e porém o Senhor teve um encontro com ele, e ali todos já devem ter ouvido esta passagem, mas ali tem muita coisa importante para nós escavarmos nesta passagem, porque o Senhor Jesus Cristo, quando teve um encontro com Saulo, o Senhor Jesus Cristo, ele fez algo sobrenatural sobre a vida dele. O Senhor se apresentou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo, porque ele era um vaso escolhido na mão de Jeová. E depois, mais adiante, o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. E Paulo, ele começou a pregar o evangelho de Cristo. E por Paulo pregar o evangelho de Cristo, ele sabia que era uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito isso? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Vamos examinar as escrituras e vamos ver que a própria palavra está nos alertando: ai de nós se não fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, levando a palavra ao entendimento a todos. Vamos lá. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, ele está dizendo: não tenho que me gloriar-me. É minha obrigação pregar o evangelho de Cristo. E por ser obrigação de ele levar o evangelho de Cristo por todo o mundo, a qual fez obras tremendas, missionárias, e ganhou nações, ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo era pelo um prêmio, mas ele não fazia de levar a palavra de Cristo, não porque ele estava com o intuito de poder ter algo em troca, ou no caso, querendo por detrás, na verdade, com verdadeiramente ele estava fazendo de boa mente. E por que ele estava fazendo de boa mente? Pelo fato que apóstolo Paulo, ele não tinha, na verdade, ele não tinha nenhuma intenção de fazer aquilo por maldade, de fins lucrativos, ou por status, ou até mesmo para querer receber coisas, seja físicas. Ele estava fazendo por algo muito glorioso e que só receberemos, quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a igreja e ali o Senhor estabelecer para todos aqueles que trabalharam na seara de Cristo. Vamos ler o versículo 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação,
me é confiada. Olha só, ele estava fazendo de boa mente, ele não estava fazendo querer receber fins lucrativos, ou no caso, cédulas ou status. Ele fazia de boa mente. E se ele estivesse fazendo com má intenção de querer, no caso, alguma coisa em troca, levando a palavra de Cristo, repare bem, irmãos, o que nós vamos aprender hoje. O que quer dizer dispensação? No exército, quando você se apresenta diante de um oficial, eu nunca servi, mas eu fui me apresentar, porque todos os homens, quando chegam na faixa etária dos 18 anos, ele tem que se apresentar ao exército, né? E eu fui me apresentar ao exército e tinha mais milhares de pessoas junto comigo e foram todos dispensados. O que é ser dispensados? O nosso serviço não poderá ajudar. Nós não podemos mais ter o serviço de algo. Não precisa mais. Ele estava dizendo que se ele fizesse com má intenção, ele seria dispensado. Ele trabalhou praticamente em vão. Entendeu? Porque estava com má intenção em querer receber alguma coisa dessa terra. Mas ele sabia que, Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo, porque as coisas de cima são eternas, mas as de baixo são passageiras. Então ele estava correndo atrás de uma coroa incorruptível. Porém, muitos estão correndo com as coisas terrenas, em querer receber uma coroa que é corruptível. Então Paulo estava correndo atrás, entendeu? Então, para não abusar do poder dele, do evangelho. E é onde nós vamos aprender. Dentro da palavra de Deus, a própria palavra, ela vai trazer julgamento a toda criatura. Não é eu falando, é a palavra de Deus. E aqui eu irei estar ministrando pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, para levar o entendimento sobre toda esta palavra. Repara que Salomão, ele deixou escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Porque ele disse, e procurou o pregador achar palavras. Procurou. Vamos ler lá. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Você que achou, acompanha junto comigo. Está escrito: e procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. Então procurou o pregador, palavras de verdade, palavras de retidão. E no versículo seguinte está escrito: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Aqui está dizendo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu pastores, estabeleceu mestres, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Então, por que pregos? É como a palavra de Deus, como pregos, bem fixados. Porque os pregos eram para poder firmar as manadas de bois antigamente, para guiar eles. E a palavra de retidão, ela te guia. A palavra de Deus, ela te atrai. Ela não te afasta, ela te atrai. O que te afasta de Deus é os pecados e as iniquidades. Então, a palavra de Deus, ela te atrai mais para perto de Jesus Cristo. E muitos não estão olhando muito pela palavra de Deus. E nós estamos vendo o caos onde está acontecendo no meio do povo de Deus. Mas, apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que ele não era como muitos, que eram o quê? Falsificadores da palavra de Deus. Ele não era como muitos falsificadores da palavra de Deus. Ele deixou escrito:
em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos ler. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos entender o mistério da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Está escrito: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ele falou, nós não somos como muitos que têm falsificadores da palavra. Ele não generalizou todos, ele falou muitos, porque ainda tem muitos que ainda fazem a obra de Deus, homens e mulheres de Deus com retidão, fazem com sinceridade. Ainda tem um povo que ainda não se dobrou a esse mundo, tem um povo diferente, e tem um povo que está nesse mundo que vai vir através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Deus. Então você, meu amigo, você, minha amiga, percebe que em Eclesiastes capítulo 12, versículo 10, o pregador procurou palavras, mas palavras de retidão, palavras que vêm te levar mais para perto de Cristo. Então, essas palavras vêm do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu estou pedindo a você, meu amigo, você, minha amiga, para examinar junto comigo. Não o que eu penso. O Evangelho de Cristo não é ponto de vista. O Evangelho de Cristo não é o que eu acho, o que eu penso. É o que está escrito. Obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Pedro disse isso em Atos capítulo 5, versículo 29. Né? Vamos ler lá. Vamos em Atos capítulo 5, versículo 29. Olha só. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. É mais fácil obedecer a Deus do que os homens. Né? E, por isso, Paulo também deixou escrito para a igreja de Gálatas. Vamos lá, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Vamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Você vê que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Não é algumas coisas, é toda ela. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Está escrito: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação na sua Bíblia aí, irmã? Irmão, na minha aqui também tem, é uma pergunta. Vamos lá. Ou procura agradar a homens? Tem outra pergunta. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, repare que se eu for agradar um homem natural, sem ele não estar dentro da palavra de Deus, eu não estou agradando a Deus. Ou agradar um e aborrece ao outro. Prefiro agradar o meu Senhor Jesus Cristo. Mas, se o teu líder, o seu pastor, está trazendo a palavra de Deus, e você está examinando a palavra e vendo que o que ele está falando está dentro da palavra, porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu pastores, guias, como está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 17, porque o pastor, ele dará conta da sua alma, está escrito na palavra de Deus, e por o Senhor estabelecer a pastores, ele irá estar te conduzindo. E o Senhor Jesus Cristo disse através da vida de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, dizendo para Timóteo: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de quem aprendeste. E nós estamos vendo que muitas pessoas não estão ensinando realmente a palavra de Deus. Aquilo que o meu pastor, ele me passou, aquilo que o meu pastor, ele disse dentro da palavra de Deus, meu pastor Juarez da Silva, do Ministério Fé Viva, junto com a sua esposa, a missionária Fabiane Cabral, e ali eu encontrei realmente a palavra de Deus. A fé viva começou a acender dentro do meu coração e por isso eu comecei a entender o mistério de examinar a palavra de Deus, e ali eu comecei a entender o que é realmente o Evangelho de Cristo. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 10, está escrito: por que persuado eu a homens ou a Deus?
Se fosse persuado a homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui? Que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Entendeu? Por isso que nós vemos o que nós estamos vendo. Mas hoje o Senhor está chamando a tua atenção e a minha atenção, irmãos. E vamos entender que tudo está dentro da palavra. E eles fazem isso por querer intenções, por querer algo. Ensinam com intenções. Isso aqui eu estou fazendo para glorificar Deus. Estou fazendo o ide do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide e pregai o evangelho por todo mundo. Entendeu? Então, levar a palavra de Deus ao entendimento a todos os pequeninos e pequeninas. Mas muitos fazem por interesse. Miqueias, ele falou que eles estavam fazendo por interesse. Vamos lá. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos entender. Vamos lá. Velho Testamento. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Vamos lá, está escrito, versículo 11, os seus chefes dão as sentenças por presentes, olha aí, presta atenção, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, tá vendo? O interesse deles é outro. O que eu estou fazendo aqui, eu estou te alertando, o meu interesse não é dinheiro, o meu interesse é alma, assim como o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro, falou para ele, lança a rede. E ele falou, Senhor, segundo a tua palavra eu lançarei a rede. E o Senhor falou, agora vos será pescador de homens. E é o que eu quero, almas para o reino de Deus. Porque muitas pessoas falam que tempo é dinheiro aqui. Muitas pessoas falam isso. Eu já falei um dia, no tempo da ignorância. Eu falava isso. Mas hoje eu entendo que o tempo é almas. O inimigo, ele sabe disso. O tempo dele é almas, ele quer levar almas. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo está voltando novamente para buscar a igreja. E vamos lá, vamos entender. E os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, olha aí. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Então, uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Nenhum mal nos sobrevirá, dizendo para aquela pessoa, infelizmente, enganando ela, dizendo que é o Senhor que está falando, é o Senhor que está ali, mas está revelando por interesse. O Senhor revela pelo Espírito Santo. Mas tem muitos que estão usando o nome do Senhor Jesus Cristo, estão dizendo, não é o Senhor que está aqui. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder para abrir as portas dos céus com os mais bênçãos sobre as nossas vidas. Mas se eu tiver, e se você tiver com a vida errada, o Senhor não opera não, irmãos. O Senhor só opera, o Senhor só derrama as bênçãos aqueles que são obedientes a Jesus Cristo. A salvação só está com quem obedece. Está escrito em Hebreus 5, versículo 9. Porque a salvação só está com quem obedece, meu amigo, você, minha amiga. Então preste atenção, eles não ensinam realmente a verdadeira palavra de Cristo dentro dos templos, porque os interesses deles é outro. Por isso que o apóstolo Paulo disse, uns pregam por fins lucrativos, outros pregam por status, por querer fama. Porém eu, Paulo, prego de boa mente. É o que eu estou fazendo hoje. Hoje eu prego de boa mente. Então, o tempo dirá tudo. Só o tempo. O tempo você vai começar a ver o que acontece. Amém? Vamos lá. Vamos em Provérbios. Provérbios, capítulo 14, versículo 5. Vamos lá. Preste atenção. Preste atenção. Não tem como você estar com uma vida sinistra e dizendo que Deus está te usando. Se você está todo errado. Não tem como. Todos nós somos falhos. Mas quando nós praticamos e largamos a iniquidade e o pecado, alcançaremos a misericórdia. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, Salomão, ele deixou escrito. E o Senhor falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. Então, tem que deixar. Vamos lá. Provérbios, capítulo 14, versículo 5. Vamos lá. Olha o que está escrito. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. Olha só, a testemunha verdadeira ela continua. Ela sabe que o testemunho dela não é dela, o testemunho dela é de Cristo. Ela sabe que é o Senhor Jesus Cristo que testemunha. Mas a pessoa que fala mentira se desboca. Ela mesmo vai se atropelando em mentira, e você vai observando. Entendeu? Então entenda, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo está falando conosco. Não fica falando que Deus está te usando, e Deus não usa. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. É necessário nascer de novo, assim como o Senhor falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. O Senhor Jesus Cristo ele está voltando. Toda hipocrisia que tiver, o Senhor irá mostrar. Todo pecado, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e saberás que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem como, você pode enganar por um momento, mas logo nós vemos que infelizmente o Senhor, Ele faz a pessoa beijar a lona. Toma cuidado. E então, eles estão dentro do templo ensinando. Casa própria. Recebe aí esse casamento. Recebe só isso, meus irmãos. E não leva realmente a palavra de Deus, que é a palavra de Deus para trazer o arrependimento da pessoa. E quando a pessoa se arrepender, assim o Senhor abrirá a comporta dos céus. Entendeu? E só fica trazendo palavras que amassageiam o ego, palavras que a pessoa se sente bem. A palavra de Deus, quando ela é direcionada para você, o teu semblante cai, você olha para baixo e diz: o Senhor está falando comigo. Ai de mim, que sou um miserável pecador, e não sou digno de tua misericórdia estar comigo. Olha aí, meus irmãos, aleluia, oh glória a Deus. Então, quando nós fazemos isso, assim o Senhor trabalha nas nossas vidas. Vamos lá. Provérbios capítulo 25, versículo 27. Vamos lá, 27 e 28. Olha o que está escrito. Provérbios 25, versículo 27 e 28. Acompanha comigo, você, meu amigo, você, minha amiga. Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Olha só, comer muito mel não é bom. Só palavras boas. Eles pegam textos isolados para enganar o povo, dizendo palavras para poder as pessoas ali dedicar e ver que realmente não está confrontando o eu dela. A palavra não está fazendo nenhum efeito. Está falando para ela, vem do jeito que está, mas o Senhor quando disse, vinde a mim do jeito que estás, mas não é para permanecer não, é para mudar, ter uma conversão. Não tem como. Não tem como, meu amigo. Você pode fazer tudo, você tem o teu livre-arbítrio. Eu não tenho, você tem. Desde o momento que eu aceitei Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo naquele dia, quando eu levantei as minhas mãos e eu verdadeiramente aceitei Jesus, quando desci as águas e eu morri para esse mundo para viver com Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus naquele dia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Naquele dia, irmãos, quando eu levantei, eu sabia que eu não podia mais viver nesse mundo como eu vivia. Eu sabia que eu tinha que realmente me enquadrar segundo a palavra de Deus. Porque eu podia, meus irmãos, fazer tudo, mas só não podia ouvir a trombeta tocar. Então tome muito cuidado. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele busca. O Senhor falou para Jeremias. O Senhor falou para Jeremias. Entendeu? Então, muitas das vezes, né, antes de nós irmos em Jeremias, preste atenção que
muitas pessoas falam isso, vem comigo dando glória, vem comigo dando glória. E quando você vê a investigação da própria glória, não é glória. Porque nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Assim o Senhor alcançará misericórdia sobre as nossas vidas. Não tem como. Tu vê que a investigação daquela glória não é glória. Olha o versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem, é singular, homem ou mulher, que não pode conter o seu espírito, com letra minúscula. Está falando espírito próprio, não é o Espírito Santo. Então repara que é como uma cidade derribada, que não tem muros. As brechas entram, por isso que está acontecendo tudo com essa irmã. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para Jeremias, falou com ele. Jesus Cristo, ele não trabalha em maioria, ele trabalha com minoria, o Senhor trabalha com qualidade. De repente, tem um que está lá no tráfico, tem um que está lá dentro do hotel, tem outro que está fazendo alguma coisa errada nesse mundo. E o Senhor Jesus Cristo, ele quer salvar e viu que naquele coração ali ele quer se arrepender. E o Senhor busca um. Olha só, Jeremias. Abri em Jeremias capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim está escrito na palavra de Deus. Dai as voltas às ruas de Jerusalém e vede agora e informai-vos. E buscai pelas suas praças. Ó, Jeremias teve que procurar muito. A ver se achais alguém, ou se há um homem ou mulher singular, que pratica a justiça ou busque a verdade. Ele quer buscar a verdade. Ele está cego. Como está escrito em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça o evangelho de Cristo. Então, muitos estão cegos. Então, de repente, você, meu amigo, você, minha amiga, que está ouvindo esse vídeo, entenderá que se você quer buscar a verdade e que você quer praticar a justiça, olha o que acontece. Que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. Então, o Senhor está buscando. Às vezes pode ser hoje para a tua vida. Você, meu amigo, você, minha amiga. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. E todo dia eu tenho que me humilhar diante da face de Cristo, para que Ele venha perdoar os meus pecados e andar com retidão diante do Pai, do Todo-Poderoso. Entendeu, meus irmãos? Então, repare que o Senhor busca. Mas muitos estão dentro da congregação, estão se achando. Olha lá, vamos em Jeremias, capítulo 26. Vamos no mesmo, perdoe. Jeremias, capítulo 5, versículo 26, tá? No mesmo capítulo, mas versículo 26. Eu troquei as bolas. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Ó, o Senhor não fala que essa pessoa, ela é ímpia. Ela fica querendo tragar os homens, levando para ela com palavras agradáveis, não palavras de retidão. E é como se acaçapam passarinhos e armam laços perniciosos para com os homens e prendem os homens, tanto os homens e as mulheres, e fica te prendendo naquela face, fica te prendendo naquilo, dizendo que o Senhor está ali, o Senhor não está não. Então tome muito cuidado, meus irmãos, tome muito cuidado, porque ímpios se acham entre o povo de Deus, e o ímpio não subjugará dentro da congregação dos santos não, tá bom? Vamos lá que tem mais coisa. Olha só, o que o Senhor Jesus Cristo disse em João, capítulo 17, versículo 17. Se você praticar isso aqui, você vai entender. A santificação. Olha só, livro de João. 17. Olha só. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Só se santifica pela verdade, pela palavra de Deus. Entendeu?
só se santifica pela palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, só santificamos pela verdade de Cristo. Entendeu? Olha o que está escrito no versículo 19. É interessante. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se o teu próprio Senhor Jesus Cristo ele se santificava por ele mesmo, para que nós sejamos santificados por ele, o Senhor Jesus Cristo disse. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, que é que nós estamos vendo hoje. Visões para lá, profetadas para lá, e nada da palavra de Deus. Porque tudo vem através da palavra. Mas vamos dar continuidade, que ainda tem muita comida para nós. Abre em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vocês vão entender. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo permitiu de acontecer. Vamos lá. Por isso que você vê esse caos. Muitas pessoas não entendem por que isso está acontecendo. Vamos lá. Ó, preste atenção. O inimigo, ele tem poder, mas o poder dele é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Entendeu? Ele recebeu. Olha lá. A essa cuja vinda, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A essa cuja vinda é segunda e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, repara que ele faz sinais e prodígios de mentira, porque ele tenta copiar Jesus Cristo, mas o Senhor permitiu dessas coisas acontecer. O Senhor permitiu que isso acontecesse no meio de nós, porque tem que haver a diferença, certo? Tem que haver diferença. Vamos lá, versículo 18, versículo 10. E com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Olha só, Jesus permitiu isso, porque eles não queriam a verdade. Então o Senhor Jesus Cristo permitiu dessas coisas acontecerem. Estavam perecendo, porque não receberam o amor da verdade, porque foi de graça, foi dado. Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam em mentira. Olha só, o Senhor permitirá a operação do erro. Tem homens e mulheres de Deus que fazem sinais poderosos de Cristo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem outros que fazem sinais também, e é o Satanás que está fazendo. Então tome muito cuidado, porque o que mais está acontecendo, porque está chegando o dia com letra maiúscula. Vamos lá, versículo 11, versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles querem andar do jeito que anda. Eles querem andar de bonezinho, de cordãozinho. Eles querem andar dessa forma. Parece que vai para um shopping. E o Senhor só quer o coração. Então eles vão lá em Mateus 7. Não julguei para não ser julgado. Eu não estou julgando. É a palavra que está julgando. Não sou eu. É a palavra de Deus. Mas em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, o Senhor disse: e vereis novamente a diferença do justo, do ímpio, do que serve, do que não serve. Então tem que haver a diferença, né? O Senhor Jesus Cristo disse que o trigo crescerá junto com o joio. O Senhor Jesus Cristo disse. Mas do que importa? O apóstolo Paulo disse: do que importa? Do que importa? Vamos lá. Vamos em 2 Pedro. Vamos em 2 Pedro. Aqui, ó. 2 Pedro, por gentileza. O Senhor Jesus Cristo disse o que importa. O importante é que o evangelho seja pregado. Mas olha o que está escrito aqui. 2 Pedro. Ó. Vamos lá. Olha só. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduziram
encobertamente heresias de perdição, e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Não tem nada a ver, dizendo que não tem nada a ver. Se o Evangelho de Cristo requer renúncia, requer santidade, requer santificação. Vamos lá. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, a pessoa blasfema. Quando a pessoa quer guiar o seu próprio caminho, dizendo, quem manda na minha vida sou eu e eu que me mando. Vai nessa. Vamos lá. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Presta atenção, você, meu amigo, você, minha amiga. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus capítulo 4, versículo 4, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu vê que estão tirando a palavra de Cristo dentro dos templos. E o que está prevalecendo é o que nós estamos vendo. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho que eu conheci é mudança. Eu tenho que me enquadrar. Não a Bíblia enquadrar o meu jeito. Eu tenho que me enquadrar a palavra de Deus, para que eu venha ouvir o som da trombeta. Então, eu também não quero ser uma pessoa bonita por fora, mas podre por dentro. Então, eu tenho que me arrepender cada vez mais. Entendeu? Vamos fechar essa conversa em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. O que eu disse? O apóstolo Paulo diz, até que importa. E até que haja entre vós heresias, para que os são sinceros se manifestem entre vós. Então, até que importa. Até que importa que venha ter heresias. Para os que são sinceros se manifestem. O Senhor permitiria que as heresias acontecessem. Permitiria de ter essas divisões que estão acontecendo. Mas tem que haver a diferença do que serve e do que não serve. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, cuidado. Vamos olhar para dentro da palavra de Deus e vamos entender que pela palavra o Senhor, Ele nos julga, Ele nos mostra onde está o teu erro e o meu erro. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é tremenda, poderosa, gloriosa. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra é viva e eficaz. E ela, por ela ser aproveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir e também para exortar. Então, ela é boa para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela traz a nossa retidão. Então, esta é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, irmãos, e vamos embora daqui. Vamos examinar mais a palavra de Cristo e entender o que está acontecendo no meio de nós. Deus abençoe a todos. Ficam na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e puder dar o seu like para alcançar outras vidas. Se puder também compartilhar, se essa palavra falou fortemente em seu coração, porque no meu falou, meus irmãos e irmãs, para que venha alcançar mais almas, que o intuito desse canal é ganhar almas para o reino. Amém?